Olá, meus queridos, tudo bem? Meu nome é Mariana, sou advogada, sou professora. Estou aqui, criei esse canal para poder estar ajudando vocês, partilhando conhecimento e, como o próprio nome diz, auxiliando vocês a amarem literalmente direito, tá? Amarem direito ou direito. Vamos comigo? Vou estar ajudando aqui quem está na graduação, quem está trabalhando, quem está advogando, quem está buscando concurso público aí. E o tema de hoje, resolvi falar um pouquinho para vocês da tão temida prova da ordem. Eu acho que fica bem bacana começar pelo exame da ordem, tá? E depois, conforme as semanas forem passando, eu vou tentar não, farei os vídeos segundas e quintas, tá? E eu vou estar distribuindo, disseminando conhecimento para vocês aí, trocando ideia com vocês. Para que isso aconteça, o que a prof pede aqui? Que você se inscreva, por favor. Copie, cola, dê like, print, mande para todo mundo, comente, tá? Para poder estar ajudando aí, me ajudando a adquirir mais conhecimento, tá? Tentando facilitar a vida de vocês, encurtando o caminho da aprovação aí, do sucesso profissional de vocês. Então, vamos falar um pouquinho sobre o exame da ordem. Sabemos aí, né, várias novidades 2023. A gente já está, né? O 37º está acontecendo. Semana passada, né, houveram a divulgação das anulações. Então a gente dá tempo ainda, gente. A gente tá aí com o 38º e 39º batendo na porta. Eu vou falar para vocês as datas e um plano aí de estratégia aí para vocês pularem algumas etapas e serem aprovados. Vamos lá? O calendário da OAB de 2023 promete uma temporada de novas emoções para quem busca aprovação, né? Como sempre foi antes da crise sanitária, a OAB confirmou 3 edições da prova em 2023. Na prática, o estudante terá a oportunidade em sequência, o que também exige mais atenção ao montar seu plano de estudo. Por isso, estar por dentro das datas das provas vai muito além de mera informação. Conhecer o calendário da OAB 2023 é parte essencial na montagem de uma boa estratégia de estudo. Você terá decisões pela frente sabendo essas datas. Muitas dessas decisões passam exatamente pela forma de montar essa estratégia em cima dessa data. Tá? A gente tem que estudar e montar um calendário, montar uma estratégia em cima do calendário, em cima do que for hábil e que funcione pra gente. Vou falar para vocês aqui. O 37º aconteceu a primeira prova, né? A prova objetiva foi dia 26 de fevereiro. O 38º, o edital de abertura 17/4, período de inscrição 24/4 a 2/5. Anotem, gente, prova objetivo, primeira fase do 38º exame da ordem unificada será dia 9 de julho de 2023, já contando com as alterações que eu falarei para vocês daqui a pouco. A prova prática profissional da segunda fase, dia 10/9. O 39º, publicação do edital, será no dia 28/8, período de inscrição 4 de setembro a 11 de setembro, prova objetiva de primeira fase, gente, dá muito tempo, dia 19/11 de 2023, e segunda fase, dia 21 de janeiro de 2024. Então vem comigo que vai ter muito conteúdo aqui, você não pode ficar por fora. Bora! Em abril de 2023, o Conselho Pleno da OAB Nacional, né, aprovou algumas alterações. Eu vou falar dessas duas principais alterações agora. Principal, desde o edital do 35º, que foi lançado em 20 de abril, os bacharéis podem escolher onde querem realizar a prova. Além dessa alteração, foi aprovada a inclusão de mais 3 disciplinas obrigatórias. Vocês estavam sabendo disso? Direito eleitoral, direito previdenciário e direito financeiro. Havia uma expectativa de incorporar ainda a teoria geral do direito, mediação e conciliação, mas isso não ocorreu. Essa novidade, só, como eu disse, valerá para o 38º, tá? Que o edital está previsto para o dia 17 de abril. Serão mantidas as 80 questões da primeira fase, sempre foi, né, gente? As últimas provas foram assim, 80 questões, 17 matérias. 38º agora a gente vai continuar tendo 80 questões, porém a gente tem essas 3 matérias aí que eu disse, que entraram, eleitoral, previdenciário e financeiro, e eles vão redistribuir essas 3 matérias dentro dessas 80 questões que se manterão. Estão preparados? Vamos falar mais um pouquinho? A OAB, gente, ela é dividida em 3 agrupamentos, A, B e C. O agrupamento A, eu digo para vocês, eu vou falar para vocês aqui quais são as matérias, o número de questões, mas eu digo para você, tem que ter roteiro de estudo diário dessas matérias que compõem o grupo A.
quais são? Ética é a disciplina que mais tem questões, tá? São, gente, basicamente 3 coisinhas que você tem que saber de ética, né? Então, assim, não é nenhum bicho papão. São 8 questões. Direito civil, 7. Processo civil, 7. Direito constitucional, 7. Administrativo, 6. Penal, 6. Processo penal, 6. Ou seja, 47 questões, que o que vale, gente, é 58,75% da prova. Então, essas questões que a gente chama de básicas, mais a ética, que é o Estatuto do OAB, aquilo tudo ali que você vai ver muito na prática profissional, vocês têm que estudar diariamente, gente. Seja uma matériazinha, um dolo, que seja um controle de constitucionalidade, que seja um direito sucessório, todo dia tem que estar lendo isso. Grupo B é composto direito do trabalho, 6 questões, processo do trabalho, 5 questões, direito tributário, 5 questões, empresarial, 5 questões, ou sejam, 21 questões que equivalem a 26,25% da prova, que a gente chama de grupo mediano. E o grupo C, que a gente também não pode deixar para trás, tá, gente? Porque era um formulário de 12 questões, agora a gente vai ver como é que vai ficar com a inclusão dessas 3 novas, né? Elas estarão aí no grupo C, ele é formulário de direitos humanos, que será meu tema da próxima aula. 2 questões. Direito internacional, que eu também amo. 2 questões. ECA, gente, Lei 8.069 de 90. 2 questões. Ambiental, 2 questões. Consumidor, 2 questões, que é 8.078. Filosofia do direito, 2 questões. E agora, previdenciário, financeiro e eleitoral. Gente, até então, até antes das alterações, seriam o quê? Totalizavam 12 questões, ou seja, 15% da prova. Dá para ficar de fora, gente, do grupo C? Não. Você não vai dar a mesma atenção de estudo do grupo A, óbvio. Gente, mas um ECA e um consumidor é letra de lei, gente. Então, assim, não são leis enjoadas, não são leis cansativas. A gente não tá falando aí de uma licitação que é difícil de compreensão, nenhuma PPP, que também é de difícil compreensão. Então, assim, vale a pena, porque, ó, ECA, a gente não vai saber como é que vai ficar de redistribuição, né? Mas vamos botar agora o 37º. ECA e consumidor. 4 questões, ó, mamão. Direitos humanos está super em alta, fácil de compreender. Direito internacional super fácil, gente. Então, não deixem de estudar o grupo C. Independente de qual tenha sido a motivação que levou, né, que levaram essas alterações, elas vão acontecer, estão acontecendo, tá? E a gente tem que estar preparado para entender a quantidade de questões por matéria no exame da ordem, para que a nossa preparação seja mais eficiente possível. Dê valor ao que tem que ser dado valor. Estude. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Não adianta vocês pegarem agora, gente, um livro de penal, um livro de constitucional e querer estudar com a prova última agora em novembro, de capa a capa, que não vai dar tempo de fazer nesses poucos dias o que era para ter sido feito em 5 anos. Então, ou seja, conhecer a estrutura da prova é, sem sombra de dúvida, uma das informações mais relevantes para que você trace um roteiro de estudo eficaz. Muitas reprovações se dão não por falta de estudo, mas sim por não conhecer a sistemática da prova em si. Acredite, esse é um importante fator de sucesso no certame. Peguem as provas, refaçam as provas. Gente, tem que entender o que é mais cobrado. Eu vou estar explicando o vídeo. Gente, constitucional se cobra mais isso, ambiental se cobra mais isso. Eu vou fazer vídeos nesse sentido. A gente tem que conhecer, tá? Por isso que eu tô pedindo para vocês se inscreverem aqui, porque aqui vocês vão ver conteúdo que vai facilitar a vida de vocês de verdade. A prova objetiva do exame, ela é composta de 80 questões, como eu disse, tá? Ela leva 5 horas, ela tem 5 horas de duração. Outra coisa muito importante que a gente tem, que é fracionar isso, é fazer a prova para saber quanto tempo você vai gastar em cada matéria, tá? Porque a falta de gestão de tempo é um dos motivos dos maiores erros entre os examinandos, tá? Que realiza essa primeira fase. Comece considerando que você precisa separar 15 minutos para transcrever as respostas para o caderno oficial, tá? Além disso, é provável que você faça de 2 a 3 intervalos para ir ao banheiro, para tomar água, para dar uma respirada, para esticar o corpo. Então, assim, totaliza uns 15 minutos a mais aí. Ou seja, você terá efetivamente 4 horas e 30 para resolver 80 questões. Com base nessas disposições, você tem média 3,5 por questão. Considerando que a gente não sabe muito de tudo e você fica agarrado em determinadas questões, otimizem o tempo, tá?
essa falta de monitoramento de tempo, ela pode resultar de quê? Chutar errado, não ter tempo para raciocinar, passar errado para o caderno oficial. Isso tudo é gerado por ela falta de tempo. Não vá para a prova sem praticar o gerenciamento de tempo, gente. Por favor, vocês vão lembrar de mim na hora daquela correria para poder passar. Meu Deus, será que é A, será que é B? Não tive mais tempo para pensar direito. Bem que a professora falou que eu precisava ter treinado em casa. Treinem. Quando as reprovações elas começam, gente, eu conheço gente que perdeu 7, 8 vezes na OAB. Ultrapassar uma marca considerada normal, que seria de 2 a 3 reprovações, mesmo a pessoa estudando com afinco, você tem que refletir qual ponto você está passando despercebido para justificar essas perdas, tá? Alguns precisam vencer fatores emocionais, por exemplo. Tem convicção de que a falta para a maioria dessas pessoas é entender e internalizar a mecânica da prova. A OAB é uma prova diferente, gente. Conhecer os assuntos mais cobrados, montar um cronograma de estudo, realizar um diagnóstico das suas reprovações, faça próprias anotações, gente, dica de ouro. A nossa memória, a ligação cognitiva do aluno com a sua própria letra, com o que você escreveu, é muito maior do que você no iPad, você usar toda a tecnologia disponível. Eu sei que tem muita gente aí que adora e-book e funciona, mas você pode ter certeza que já foi explicado cientificamente, comprovado cientificamente, que você fazer o seu próprio resumo é muito melhor, mais fácil compreensão. Você consegue enraizar aquilo de dentro da sua cabeça, tá? De posse dessas informações, a outra dica que eu tenho que dar para vocês tente fazer relação do conteúdo com o seu dia a dia, tá? Exemplificando, vou estudar direitos sucessórios, lembro de uma situação que aconteceu na família. Quando eu dou as minhas aulas, e isso assim, 100,100% dos alunos falam, professora, gosto da sua didática porque a senhora sempre dá exemplo. Gente, estudar com exemplo é de muito mais fácil compreensão, é muito mais fácil de entender, tá? Faça muitas questões, quase um mantra, faça questões, faça questões, faça questões. As questões se repetem, gente, elas se repetem. Foque na quantidade de questões por matéria, cronograma, estuda mesmo com o celular do lado, entendeu? A OAB, ela possui, como eu disse, característica própria. Não fique simplesmente fazendo videoaula, gente. Não dá para vocês fazerem a OAB esse ano ainda assistindo videoaula. Não tem como. Estudem por sinopse. Gente, eu não posso fazer propaganda aqui, mas tem muita sinopse boa. Ou os próprios PDFs dos cursinhos. Questão. Não adianta você ficar 3 horas assistindo aula que você não vai assimilar agora em cima da prova, gente. Cursinho não é garantia de aprovação, todo mundo sabe disso. Planejar é a melhor forma de poupar tempo, tá? Faz você estudar muito mais rápido. Hoje eu só tenho 1 hora, eu vou estudar 1 hora condicional e 10 minutinhos antes de dormir eu vou botar aqui no meu planner, aqui no meu cronograma, que eu vou ler do artigo 1º ao 10º do Estatuto da Criança e Adolescente. Amanhã eu só tenho 40 minutos, vou pra academia, esteira, bota lá, uma lei comentada, uma lei, porque tem muito, né? Eu, por exemplo, quando estudava muito, eu gravava as leis, lia mesmo, depois eu ficava caminhando, fazendo qualquer coisa, lendo. Isso é um outro conselho, assim, bacana. Gravador mesmo, bota ali o foninho e vai pra esteira. Então, não espere pela estratégia perfeita, porque ela não existe. Cada indivíduo possui uma realidade diferente. Mesmo que você utilize dicas e roteiros de estudos por aí, não deixe de adaptá-la à sua realidade e reavaliá-los, tá, gente? Quanto mais você conhecer a prova, mais simples esse desafio se tornará. Espero que essas informações tenham sido úteis para a sua reflexão sobre a sua preparação para a OAB. Contem comigo, tá? Próxima aula a gente vai estar aí, provavelmente está estudando direitos humanos, e eu vou estar falando para vocês por menor, matéria por matéria, o que mais cai, trazendo exercício, focando no que vai encurtar o caminho de vocês. Mais uma vez, se inscrevam, deixe seu like, seu comentário, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus.